Graça e paz, queridos. Tem alguém com frio aí? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso na Tua presença, pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos participantes da família de Deus, porque somos chamados de filhos de Deus, e podemos te chamar de Pai. Pedimos que o Teu Espírito traga luz, entendimento e revelação acerca da Tua palavra nesta noite, neste lugar, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pela revelação da Tua palavra, e que sejamos fortalecidos no nosso homem interior, para que possamos compreender a profundidade, o amor, a largura, o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que tudo aquilo que não provém de Ti seja desfeito no nome de Jesus, e a verdade se manifeste para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Salmo 128 é o tema desse mês, né? Deus abençoe o trabalho das nossas mãos. E eu gostaria de ler dois versículos desse salmo, o primeiro e o segundo versículo. Salmo 128, versículo 1 e 2. Nós vamos trabalhar em cima desse tema, que é um tema bastante relevante para as nossas vidas. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Nós olhamos nesse salmo, e o que nós percebemos é que existem promessas bem claras da parte de Deus para o homem. Mas a pergunta é: para quem são essas promessas? Ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz, afortunado é o homem que teme ao Senhor. O nosso apóstolo, ele sempre tem nos ensinado e sempre tem falado aqui muitas vezes que uma promessa, ela não se cumpre simplesmente porque é uma promessa, né? Não é só porque existe uma promessa da palavra de Deus que ela vai se cumprir na minha vida e na sua. Existe algo que nós devemos fazer para que essa promessa se estabeleça sobre as nossas vidas. E a primeira parte, nesse versículo 1, é que o homem que vai ser abençoado no trabalho das suas mãos é aquele homem que teme ao Senhor. É o homem e a mulher que teme ao Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra, temer ao Senhor, o significado disso seria que dedica um respeito profundo ou expressa obediência em relação a Deus. Então, temor a Deus é exatamente isso, esse respeito profundo a Deus, essa obediência irrestrita a Deus. Quando isso está de fato no meu coração, e eu tenho esse temor no meu coração, tem um livro que diz: quem é você quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, né? E é ali que muitas vezes nós demonstramos realmente o temor a Deus. Eu li uma história que conta de um rabino, que ele pegou uma carona com um carroceiro, e eles estavam caminhando, e de repente o carroceiro viu algumas frutas numa propriedade assim, mas muito bonita, né? E ele falou: eu vou pegar as frutas. E ele parou a carroça em frente àquelas frutas muito bonitas, e aí ele desceu e disse para o rabino: olha, me avisa se vier alguém. E aí, quando ele estava para apanhar as frutas, o rabino gritou e disse: está vindo alguém, está vindo alguém. Ele saiu correndo, pegou a carroça e saiu em disparada. Quando ele olhou para trás, não tinha ninguém. E aí ele falou assim: você falou que estava vindo alguém, mas está vazia a rua. Aí o rabino apontou para o céu e disse: ele está vendo. Então, temor a Deus é exatamente isso. O que eu e você fazemos quando ninguém está vendo? O
que você faz, às vezes, de madrugada na frente de uma televisão? O que você faz na frente de um computador, no seu smartphone? Temor a Deus fala a respeito exatamente de você entender que Deus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei de tua face? Se subir aos céus, tu ali estás, se descer nas profundezas do abismo, tu ali estás. Até no inferno, se eu fizer a minha cama, tu também estás ali. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Mesmo que você não esteja cônscio dessa presença, ela está ali. Mesmo que você não tenha essa percepção espiritual da presença de Deus, Ele está aqui. Neste exato momento, Ele se encontra aqui, pronto para abençoar muitas vidas. E o temor a Deus é exatamente isso. É você estar num culto e saber que você está ali por causa da presença de Deus. Você não veio aqui por causa do João, da Maria, você não veio aqui por causa de ninguém, você veio aqui por conta que você quer ter uma experiência com Deus. Você quer prestar um culto de louvor a Deus, e você quer ouvir algo da parte de Deus. A segunda coisa que ele diz ali é: anda nos seus caminhos. E quando a gente fala de andar nos caminhos do Senhor, fala de um estilo de vida compatível com a palavra. Então, andar nos caminhos de Deus é ter um estilo de vida. Não é ser religioso, não estamos falando de religião, estamos falando de vida com Deus. De ter um estilo de vida onde o meu sim é sim, o meu não é não. Um estilo de vida onde, de fato, eu vou viver uma vida que agrade a Deus, seja essa vida no meu trabalho, seja essa vida lá na escola, seja nos negócios que eu faço no dia a dia. Então, ter uma vida onde tão compatível, um estilo de vida tão compatível, que as pessoas olhem para você e falem: eu quero ser como você. Não as pessoas olharem para você e dizer assim: Deus que me livre de ser que nem ele, e ainda fazer o sinal da cruz. Então, e são duas condições que estão bem no início do Salmo, dizendo que o homem que faz isso, que é temente a Deus e que anda nos seus caminhos, esse homem tem direito à promessa que está no versículo 2. Esse homem, essa mulher tem direito a viver essas promessas. E o versículo 2, coloca ali para mim, por favor: diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos. E aí, quando a gente pensa na questão de trabalho, né? Tem muita gente que acha que trabalho é maldição. Tem pessoas que pensam isso. Geralmente quem não gosta de trabalhar. Trabalho é o conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por um indivíduo com o objetivo de atingir uma meta. E há uma diferença entre trabalho e emprego. Deus não está dizendo ali que Deus abençoa o emprego das tuas mãos. Não está isso no texto. Está o trabalho das tuas mãos. E o trabalho diz respeito ao meu destino e ao seu destino. Muitas pessoas têm um emprego, mas elas não estão dentro do destino delas, porque ela está ali no emprego para quê? Para ganhar dinheiro. Ela às vezes tem um emprego para trazer o sustento para a casa dela. Muitas pessoas, elas não são felizes nos seus empregos, porque elas estão lá, mas elas não fazem aquilo para o qual elas foram chamadas para fazer. E é muito triste, é lamentável que uma pessoa, às vezes, ela passe uma vida dentro de um emprego que ela detesta, de algo que ela não gosta, e ela está ali simplesmente pela única e simples condição de que ela precisa receber um salário no final do mês. Mas ela detesta aquilo que ela faz, porque ela não entende o que é o trabalho, e o trabalho diz respeito ao meu destino, diz respeito ao seu destino. E o trabalho pode ser remunerado ou não, mas é aquilo que você de fato faz, e você compreende e entende qual é o destino para o qual Deus te estabeleceu nessa terra. E quando eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, eu consigo começar a me situar e entender qual é a minha chamada, qual é o meu trabalho,
para que eu fui estabelecido na terra e qual o propósito. Um médico que tem essa paixão no coração, ele desenvolve o trabalho dele com paixão, e ele sabe que ele está ali para abençoar vidas. Um advogado, ele pode realmente simplesmente estar ali por um emprego, ou ele pode estar ali com paixão e dedicação dentro do trabalho dele, para que seja um canal de bênção para outras pessoas. Qualquer profissional, qualquer área profissional, você pode às vezes desenvolver isso com maestria. Nós olhamos para um homem chamado Jacó. Os jovens vieram agora do encontro, se fala muito de Jacó lá. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 27. Gênesis 30, 27, olha o que diz. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Sabe por que Deus o abençoou? Claro, Jacó tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas principalmente porque Jacó estava desenvolvendo um trabalho dentro do seu destino. E ele fazia aquilo com muita dedicação. Eu conheço pessoas que começaram a desenvolver um trabalho, e de repente no meio do caminho elas pararam e desistiram. E elas diziam assim: isso não é para mim. E abandonam, desiste aquilo, para de desenvolver aquilo. E muitas vezes até culpa Deus, que Deus não a abençoou. Na verdade, o problema não está em Deus. Está exatamente, às vezes, na nossa falta de perseverança para alcançar o nosso objetivo, o nosso destino final. Então, o que nós percebemos é que Labão é abençoado por causa do empregado. O empregado abençoa o patrão. Isso quer dizer que eu e você podemos ser um canal de bênção na nossa cidade. Fale para o seu irmão: você pode ser um canal de bênção ali onde Deus te plantou. Mas se você estiver aonde? Dentro do seu destino. Se você compreender o seu destino, se você entender o seu chamado, se você desenvolve aquilo com amor, com paixão. Nós tivemos um congresso Inspiração e o apóstolo Dom Linde ministrou muito sobre paixão, sobre desenvolvermos a nossa chamada com paixão. Isso é o trabalho que Deus abençoa, é aquilo que você faz com paixão. E aquilo que você não conseguiria suportar se você ficasse sem aquilo. Você seria uma pessoa muito frustrada se você não fizesse aquilo. Eu provavelmente seria um homem frustrado se não fosse pastor. Totalmente frustrado. Porque Deus me chamou para isso. Desde muito cedo, desde a minha tenra infância, eu estava cônscio da minha chamada pastoral. Minha esposa também, ela tinha isso, mas minha esposa era uma pessoa muito traumatizada, muito ferida. Foram anos para Deus trazer cura ao coração dela, para ela se render ao chamado. Então, é você entender que você desenvolve aquilo que Deus te chamou no local onde você está. E é ali que Deus quer abençoar o teu trabalho. E é ali que Deus quer que você seja um canal de bênção para a sociedade. Tem muitas pessoas que falam assim: eu vou abandonar meu trabalho e eu vou me dedicar 100% à obra. Mas eu quero te dizer que você já é alguém 100% do Senhor. E ali onde você está, onde Deus te plantou, onde você está estabelecido, é ali que Deus quer te usar. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar a tua vida para tocar a vida de outras pessoas. Às vezes com um sorriso, com um abraço, com o seu jeito singelo de ser.
Às vezes, quem sabe, você pode ser uma cozinheira, um cozinheiro, e ali você pode fazer tudo com muito amor, porque Deus te chamou para fazer isso, e com todo o amor que você desenvolver para fazer esse trabalho, com certeza você vai tocar a vida de muitas pessoas. Não importa se você é um faxineiro, se Deus te chamou para ser, faça isso da melhor maneira possível. Mas se Deus te chamou também para ser um empresário, seja esse empresário da melhor maneira possível. Desenvolva o seu trabalho. Compreenda. O livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 3, nos fala da história de um outro homem chamado José. E diz assim: e viu o seu Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então imagine que você pode ser essa pessoa. Tem muitas pessoas que são frustradas, porque às vezes ele está ali trabalhando e ele quer ser um empresário, mas Deus não te chamou para ser um empresário. Aí ele vai e monta o negócio, quebra a cara, se arrebenta todo, fica endividado, e passa o resto da vida pagando dívida, frustrado. Por quê? Porque ele quer ter um emprego, porque ele quer ter um negócio, mas a pergunta é: Deus te chamou para isso? Você sabe qual é o teu destino? E quando eu entendo o meu destino, quando você entende o seu destino, e quando você está dentro desse chamado, porque infelizmente algumas pessoas vivem frustradas, estão frustradas, estão chateados, tristes, porque as coisas parece que não funcionam para ele, mas não funciona porque ele está fazendo aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele às vezes abriu mão daquilo que queimava no coração dele, simplesmente para ter um emprego. Mas Deus quer que você opere 100% dentro do seu chamado. Deus quer que você opere 100% dentro do trabalho que Ele entregou para você. E eu vou te dizer uma coisa, não é difícil de saber não, porque isso queima no teu coração. Como a irmãzinha que falou, é verdade. É a mais pura verdade, meu irmão, você sabe. A única coisa é que nós às vezes nos enganamos. E ficamos enganando a si mesmo. Quem você quer enganar? Você está frustrado. E a frustração acaba fazendo o quê? Você descontar na esposa, descontar no filho, descontar naquelas pessoas que são mais próximas a você. Porque você está funcionando só 10% da sua potencialidade, porque você está fora do propósito para o qual Deus te chamou. E ele diz ali, volta lá em Salmo 128, versículo 2. Deus, ele vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Mas ele diz ali, feliz serás. Porque a felicidade, ela só existe onde existe propósito. Você não consegue ser feliz fora do propósito. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Não existe felicidade fora do propósito. Você pode ter momentos de alegria, mas você não é feliz. Você não é afortunado, você não é bem-aventurado, você não tem essa realização pessoal. Por quê? Porque você está fora do propósito. Mas quando eu desenvolvo o meu trabalho, entendendo o meu destino, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu não sou uma pessoa amargurada, frustrada, triste, querendo pôr a culpa no mundo, em todo mundo, menos entender que eu só estou frustrado porque eu não estou dentro daquilo que Deus me chamou. E aí ele diz que tudo irá bem, e tudo irá bem quer dizer, você terá sucesso. Você será um sucesso. Mas entenda algo,
Quando a gente lê isso aí, é muito bonito de se ver, é maravilhoso, mas entenda que para você chegar lá nessa última parte, tudo tirar bem, você vai ser um sucesso, existe um caminho. Para você chegar no seu destino, existe um caminho para você percorrer. Por exemplo, Moisés. Moisés é um homem, para nós que olhamos hoje, fala um homem de sucesso. Moisés é um homem de sucesso, mas como foi a história de Moisés? Como ele começou? E é isso que é o problema da maioria das pessoas, porque você acaba estabelecendo um padrão na sua vida pelo momento circunstancial que você está vivendo agora. E se o momento circunstancial que você está vivendo agora é um momento de fracasso, é um momento de aparente derrota, você acaba atribuindo a sua vida toda essa questão da derrota, do fracasso, de que você é um fracasso, que sua vida é um fracasso. Você acaba abraçando o fracasso simplesmente por um momento, mas você não está morto, você tem uma vida pela frente, e você está passando por esse momento, mas isso não diz respeito ao seu destino. Isso é o percurso, é o caminho que você está trilhando. Moisés, aos 40 anos, ele achava que ele era o libertador de Israel. E ele tentou fazer isso na força do braço dele, se tornou um assassino. E por se tornar um assassino, ele teve que sair correndo. Mesmo sendo um príncipe no Egito, ele teve que sair fugido. E ficou escondido 40 anos no deserto. E quando ele está com 80 anos, Deus aparece para Moisés e começa a ter um diálogo com Moisés. E olha o que Deus fala, vamos lá, em Êxodo, capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outra tradução diz assim: Ah, Senhor, peço que te envie outra pessoa. Trocando em miúdo, o Senhor bateu na porta errada. Não sou eu não é esse cara, não sou eu não. Mas quem era Moisés nesse exato momento? Era um homem frustrado, porque ele estava fora do propósito. Ele tinha sido chamado sim para ser o libertador de Israel. Ele tentou fazer isso antecipadamente. Ele tentou fazer isso antes do tempo e se frustrou. E estava ali um homem frustrado, com as suas mágoas, suas feridas. Mas Deus entra ali na história de Moisés e o chama para o propósito. E a partir dali Moisés se tornou o Moisés que nós conhecemos. Que abriu o Mar Vermelho, que veio as 10 pragas, o grande legislador, que deixou aí a Torá, os 5 primeiros livros que Deus o inspirou para que escrevesse, que compõem a base da maioria do mundo ocidental. As leis estão baseadas em cima desses 5 primeiros livros, no nosso país e na grande maioria dos países. Esse é o Moisés que encontrou o seu destino quando ele entendeu qual era o seu trabalho. Nós vemos um outro homem frustrado, esse homem chama-se Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo, escondido, com medo dos meninos. Pensa num homem medroso, meu irmão. Era esse tal de Gideão. O cara pelava de medo. Olha o que diz lá Juízes capítulo 6, versículo 13. Quando Deus aparece para conversar com Gideão, é a mesma ladainha de sempre. São pessoas frustradas, elas sabem que elas têm um chamado e um destino, mas elas estão frustradas. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. Quer dizer, sempre a culpa é de Deus, sempre Deus é o culpado. Quando é que nós vamos assumir a culpa? E aí ele diz: de onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. É impressionante como existem tantas pessoas que colocam a culpa em todo mundo, menos em si mesmo. Há 2 semanas eu atendi um jovem, perdido, totalmente perdido na sua visão. E ali eu comecei a conversar com ele. E eu percebi o quanto ele estava perdido e se envolvendo com coisas totalmente ilícitas e erradas. E eu falei que o problema dele era um só, ele não sabia quem ele era. Falei, você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você veio. E ali eu ministrei para ele e fiz ele entender quem ele era. E fiz ele entender o destino dele. E de onde ele veio. Na outra semana, que foi essa semana que passou, eu sentei com ele para conversar com ele. E eu fiquei impressionado porque já era um outro rapaz. Ele sentou com a mãe dele, pediu perdão, conversou com ela. Entendeu que o problema era ele. E está disposto a fazer o caminho de volta, fazendo os consertos de tudo aquilo que ele fez e cometeu de errado. Sabe por que isso? Porque ele entendeu quem ele era. E ele entendeu, e eu falei assim, quem é o culpado de tudo isso que aconteceu na sua vida? Agora eu entendo. Sou eu. É impressionante como está cheio de pessoas, às vezes, apinhando as igrejas, de pessoas que culpam, pessoas que saem de um local, vêm para outro, porque eles foram feridos lá, e aí eles vêm para cá, aí eles saem daqui porque são feridos por alguém aqui, e vão para outro lugar, e aí parece andorinha migrando de um lugar para o outro. Mas a pergunta é, quando você vai entender que o problema não são as pessoas à sua volta, o problema está em você entender o seu destino, você compreender aquilo para o qual Deus te chamou. E por último quero falar de um homem chamado Elias. Elias, o Elias que nós conhecemos, o Elias que foi arrebatado em carruagem de fogo. Elias não experimentou a morte, querido. Já pensou? Você não experimentar a morte, você subir numa carruagem de fogo assim, Deus enviar os seus anjos lá, mandar a carruagem, sobe, você subir na carruagem e ser arrebatado para o céu, não experimentar a morte. Esse foi Elias. O Elias que orou e o fogo do céu desceu. O Elias que orou e chuva não caiu sobre Israel. O Elias que orou novamente e a chuva novamente desceu. O Elias que verdadeiramente foi lá e movimentou toda a nação de Israel para comparecer perante ele e conhecerem quem era o verdadeiro Deus. O Elias que estava desenvolvendo o trabalho dele, e que de repente ele, com toda aquela ação, eles vão e levam para o ribeiro lá, e matam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, para abolir a abominação que havia na nação de Israel. Esse Elias, olha o que ele diz, lá em 2 Reis, 1 Reis, aliás, 19:10. 1 Reis 19:10. Primeira Reis 19:10. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, diga eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem. Elias estava depressivo, simplesmente porque uma mulher, Jezabel, chegou e falou assim, que os deuses me façam e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não tiver na minha mão a cabeça de Elias. E ele saiu correndo porque uma mulher bateu o pé. Vai entender isso. Cara que enfrentou 850 homens, matou 850 homens, uma mulher mandou um recado, meu irmão.
Ela nem foi pessoalmente, mandou um recado para ele, ele saiu fugido, entrou em depressão, só eu fiquei. Tem muita gente assim hoje, só eu fiquei. Tem muita gente que só vive falando, é só eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Você conhece alguém assim? Às vezes é essa pessoa que todo dia você vê no espelho, quando você vai escovar o dente. Só eu fiquei, só eu trabalho nessa igreja, só eu trabalho na minha célula, só eu pastoreio, só eu. Às vezes o só eu está depressivo. Sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? Existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Fala para o seu irmão, você não está sozinho. O que você precisa, meu irmão, é encontrar o seu destino. Porque quando você encontra o seu destino, se você é um homem temente a Deus, se você é um homem ou uma mulher que teme a Deus e anda nos seus caminhos, saiba de uma coisa, não tem como dar errado. Você vai desenvolver o seu trabalho dentro daquilo que Deus te chamou. Você vai encontrar o seu destino e você vai desenvolver isso da melhor maneira possível. E tudo vai funcionar na sua vida. Vai passar luta? Claro. Ninguém amadurece senão pelas lutas. Ninguém amadurece senão pelas adversidades. Esses homens de Deus passaram por situações. Davi, que era o cara, meu irmão. Davi era o cara, no Salmo 55, ele diz assim, quem me dera asas para voar. Fosse uma pomba, eu fugiria para o deserto. Davi, meu irmão, o rei, o cara, está falando que quer ir para o deserto, quero sumir. Sabe por quê? Porque o amigo dele traiu ele. Eu quero te dizer que as decepções fazem parte da nossa vida, e quando nós lidamos com essas decepções, é que amadurecemos, é que crescemos. Eu já disse isso, não adianta você querer sair da sua casa, ir para o seu trabalho e achar que todos os sinais vão estar verdes. Não existe, isso é utopia. Você vai encontrar muito sinal vermelho na vida, muito pare, você vai encontrar trem passando na sua vida, você vai encontrar homens e mulheres barbeiros no trânsito da sua vida, vão fechar você, meu irmão. Você quer esganar o camarada, mas tudo bem, clama o sangue de Jesus e vai abençoado, aleluia, Shakaramanaia, né? Então, você só cresce assim, queridos, você só amadurece quando você começa a assumir responsabilidade pelos próprios erros, entendendo que não é um versículo, mas poderia encerrar assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você precisa assumir responsabilidade pela sua vida, pelo seu destino. A equipe de louvor pode subir, vamos nos colocar em pé. Você que está com a sua família aí, eu gostaria que você abraçasse a sua família. Se você está com a sua família aí, abrace ela. E nesse momento, enquanto a equipe de louvor vai estar ministrando essa canção, se aqui está o homem, você é o sacerdote da sua casa, então você vai estar orando agora, ministrando. Libere uma palavra, queridos. A palavra abençoar significa autorizado a prosperar. Quando Deus nos abençoa, Ele nos autoriza a prosperar.
Então isso quer dizer que já existe uma bênção que repousa sobre nós para nós prosperarmos, mas isso não depende mais de Deus, depende de cada um assumir essa posição e desenvolver isso. Então, enquanto você não vai cantar agora, a equipe de louvor vai estar cantando, você vai orar agora pela sua família. Você vai ministrar agora uma oração pela sua família. Você vai orar para que ele encontre o destino, para que a tua família, cada um dos familiares seu, possa encontrar o destino. E se você está sozinho aqui, sua família não está aqui, que você ore agora por onde ele esteja, onde a sua família esteja, seu esposo, seus filhos, sua esposa. Você esteja orando agora para que eles encontrem o destino e você também encontre o seu destino. Porque se você encontrar o destino para o qual Deus te chamou e comissionou, você será uma pessoa realizada, feliz. Amém? Pode começar a orar. Comece a orar, comece a interceder. Meu Jesus,